Que alegria estar com todos vocês esta noite. Ao nome de Jesus seja honra, glória, louvor, sabedoria. É por causa dele que nós estamos aqui. Quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus. Eu também. Podem sentar, meus amados irmãos. Eu quero, em rápidas palavras, primeiro agradecer a Deus pela bênção de retornar à digna Semana do Avivamento, aonde tenho sido abençoada em todos esses anos. Quero agradecer também ao Senhor pela alegria de o meu primeiro culto do ano ser na DIG. Com isso eu me sinto abençoada. Eu sinto que esse ano será uma bênção. Eu quero agradecer e honrar a Deus pela vida do pastor Eliseu Menezes. Missionária Cime é o pastor assembleiano mais bonito do Brasil. Mais bonito do Brasil. Eu estava pensando lá, o que eu vou falar, pastor Eliseu? Eu falei, eu vou falar a verdade. Que ele é o pastor assembleiano mais bonito do Brasil. Quero agradecer ao pastor Eliseu Menezes, a missionária Cime, por esta permissão. Não posso nem agradecer pelo convite, porque fui eu que pedi. Mas eu quero agradecer pela permissão, tá, para eu estar aqui hoje. Pastor Marcos Filho, irmã Marta e todo o ministério da DIG por poder caminhar com os irmãos em comunhão. Minha segunda fala, antes de eu ler o texto, também muito sucinta, é que meu esposo sofreu um mal-estar no dia 31 de dezembro, né? E foi muito ruim, foi muito difícil, mas o Senhor cortou o laço que estava preparado. E ele está numa fase assim de recuperação, então a tarde de hoje foi um pouco desafiadora, e eu não podia vir sem ele desta vez e deixá-lo sozinho. Então nós ficamos ali tentando remediar, e por essa razão eu cheguei tão atrasada hoje aqui. Para os irmãos que me conhecem há um tempo, sabem que não é um hábito. Eu tenho uma palavra de Deus para esta noite, e eu quero entregar à igreja. O Senhor me respondeu há pouco tempo o que Ele desejava para esta noite. Eu quero convidar você a abrir agora a sua Bíblia. No primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 3. Eu só não vou dizer mais uma vez à irmã Ana Paula, muito obrigado por ter me trazido aqui há 23 anos atrás, porque ela acha que eu sou repetitiva nisso. Então, eu não vou falar hoje. Muito obrigada, irmã Ana Paula. A melhor coisa que você poderia ter feito por mim em toda a sua vida foi ter me trazido à DIG há 23 anos atrás. Deus me abençoou naquele dia. Deus me enriqueceu com todas as bênçãos a partir daquele dia. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 3. O texto sagrado diz assim: o reino se consolidou na mão de Salomão e tornou-se genro do faraó, rei do Egito, ao tomar a filha de Faraó. E ele a levou à cidade de Davi, enquanto terminava de construir sua casa, a casa do Senhor, e o muro que circundava Jerusalém. Ainda no mesmo capítulo, versículo de número 28. E todo Israel ouviu a sentença que o rei proferira, e temeu ao rei, porque viu que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Se você puder levantar uma das suas mãos, eu gostaria de orar com esta santa igreja agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Abra-nos a porta da palavra, Senhor,
e glorifica o teu nome por causa dela. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Querida igreja, antes da morte de Davi, Davi indicou que aquele que sucederia a ele, sendo sucessor no trono de Israel, seria Salomão. Entretanto, Salomão precisa que o seu reino seja confirmado. E no capítulo de número 3, no verso de número 1, você vai encontrar a palavra, o verbo, confirmar. Ou, dependendo da sua versão, consolidar. Existem coisas que Deus, Ele preparou para a nossa vida, e eu quero ser um pouco mais sucinta do que normalmente sou na introdução, para o maior aproveitamento. Existem coisas que Deus já falou sobre o nosso futuro. Existem coisas que Deus já falou sobre o nosso ministério. E o que nós precisamos agora é que estas coisas sejam confirmadas e consolidadas. Eu quero dizer para você que a palavra de um homem dada é uma palavra empenhada. Mas a palavra de Deus dada é uma palavra cumprida. Tudo que Deus disse sobre você já está cumprido. Tudo que Deus disse sobre você já está consolidado. Tudo que Deus disse sobre você já está confirmado. Mas eu gostaria de olhar para esse livro histórico agora na perspectiva de encontrarmos lições que se aplicam à vida de alguém que já recebeu uma palavra, já recebeu uma direção, e quem sabe já esteja até ocupando um lugar, mas ainda não sente a confirmação nem a consolidação disso. O capítulo 1 e 2 do primeiro livro dos reis de Israel revela exatamente esta transição de Davi para Salomão. No capítulo 1, até o versículo de número 4, você tem os últimos dias do rei Davi. Dos versos 5 ao 10, a tentativa de alguém de tomar o lugar de Salomão, usurpando o trono. Dos versos 11 até o verso de número 40, Davi confirma que seu filho Salomão será o seu sucessor. Do verso 41 ao 53, Salomão perdoa a pessoa que tentou se insurgir, roubando esse lugar. Do capítulo 2, do 1 ao 9, Davi dá as últimas instruções a Salomão. No 10 e 11, a partida e o sepultamento de Davi. Acompanhe comigo. E a partir do versículo de número 12, Salomão se assenta no trono do seu pai, Davi. Mas é no versículo de número 1 do capítulo 3 que o reino está consolidado. Eu quero falar sobre, enquanto introduzo esta mensagem, 3 mortes que vão acontecer do verso 13 do capítulo 2 até o 46. E a partir desse olhar histórico, eu quero convidar a ADIG a um olhar espiritual para o que está acontecendo. Adonias morreu.
Joabe morreu e Simei morreu. Se não for difícil para você, diga após mim: Adonias morreu, Joabe morreu e Simei morreu. Quando esses 3 homens morrem, o reinado de Salomão é consolidado e Israel começa a crescer. Perceba, a morte de Davi é uma morte bendita. A morte de Davi é a morte de um crente. A morte de Davi é a passagem de alguém para a eternidade. Isso é natural. E eu diria, Adig, é mais do que natural. É glorioso. Oh, glória! Quem lutou para continuar crente hoje, diga aleluia. Quem já precisou lutar contra o pecado, hoje diga glória a Deus. Mas aquele irmão nosso que foi chamado à eternidade no último sábado, no último domingo, na última segunda, na última terça, na última quarta, ele não passa mais por nenhuma dessas lutas e tentações. Ele já faz parte, não da igreja que vai triunfar, mas da igreja triunfante, a igreja que já triunfou. Davi, quando você olha para Atos dos Apóstolos, há 2 mulheres que marcam o início da história da igreja, tendo seus nomes mencionados: Safira e Tabita. Uma morreu e foi ressuscitada pelo apóstolo Pedro no nome de Jesus. E a outra estava viva e morreu na palavra que o apóstolo Pedro liberou. Porque algumas pessoas são importantes demais para morrerem agora. E outras atrapalham tanto que Deus está fazendo, que são removidas por isso. Eu quero dar glória a Deus que a chamada da Adig, a minha chamada, a chamada dos pastores, vai acontecer gloriosamente como aconteceu com Davi. Missão cumprida, levante a sua mão mais alto que você puder. Missão cumprida. Olha o cântico da vitória de quem está indo para a eternidade. Oh, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora Adonias, Joabe e Simei, não. Quem é Adonias? Aquele que, embora fosse irmão de Salomão, queria roubar-lhe o lugar. Quem era Joabe? Aquele que injustamente havia matado a Abner, alguém mais justo do que ele. Quem era Simei? Um homem que amaldiçoou Davi e quando teve a chance de viver, não viveu, porque não respeitou os limites impostos. Existem sentimentos que precisam ser vencidos antes que Deus confirme a nossa vocação e o nosso chamado. Eu vou repetir: Adonias para mim hoje não é uma pessoa, Joabe para mim hoje não é uma pessoa, Simei para mim hoje não é uma pessoa. Joabe é insegurança, Adonias é insegurança, Joabe são as pendências com o passado e Simei é a impulsividade. Se você puder, olhe para frente e respire fundo. O que Deus vai fazer na sua vida em 2025, a insegurança não pode atrapalhar. As pendências com o passado não podem atrapalhar. E a impulsividade não podem atrapalhar. Eu começo insegurança. Adonias prefigura um espírito de insegurança. Aquele que está o tempo todo ao lado do escolhido, tentando usurpar o seu lugar. Aquele que está o tempo todo circulando quem Deus elegeu para tentar tomar o seu lugar. Eu tenho uma palavra para esta igreja e eu vou entregar. Quando Eliseu recebeu um sofá, uma cadeira na casa de Sulamita, ele estava recebendo uma quice, uma poltrona personalizada semelhante a um divã. Não era uma cadeira cinza como essa, nem aquelas branquinhas que às vezes ficam mole quando a gente senta.
Era uma poltrona feita para o tamanho dele, uma poltrona feita para a estrutura do corpo dele, uma poltrona feita para o peso dele. Eu não sei se você já sentou em uma cadeira que não lhe servia, eu já. Quando a cadeira não serve para a gente, ela mesmo expulsa a gente dela. Já foi expulso de uma cadeira por ela mesma? Eu já. Só gordinho passa por isso, magros não passam. Se a cadeira não comporta você, você começa a escorregar. Anatomicamente, ela te rejeita dizendo: aqui não é o seu lugar. Eu vim dizer para os vocacionados, escolhidos, eleitos e chamados da DIG: não tenha medo de perder para Adonias. A insegurança não pode bloquear o teu chamado, porque se a cadeira é sua, só cabe você. E se não pertence a alguém, ele mesmo escapa dela. Olha para mim, eu tenho uma palavra para você e eu vou te entregar. Tire essa insegurança do teu coração. Para de olhar para competições que o diabo quer colocar na tua mente. Para de olhar para perturbações. Fulano não me aceita. Ciclano. Me ajude a pregar. Faça uma cara bem séria para esse irmão. Só quem chega atrasado para pregar tem direito a fazer isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado, em uma cara bem séria para ela, e diga para ela: não depende de ninguém, você já está eleito. Eu vou dizer mais uma vez: não depende de ninguém, você já está eleito. Eu vou dizer mais uma vez: não depende de ninguém, você está eleito. Olha o que a igreja está acostumada a fazer, muito obrigado. Olha o que a igreja está acostumada a fazer lá em Atos 1. Matias, José, vamos lançar sorte para descobrir quem vai ficar no lugar do apostolado de Judas. Aleluia. Aí ainda coloca coisa que ninguém pediu, porque nós somos especialistas em fazer requerimentos que Deus nunca exigiu. Tem que estar com a gente desde o batismo de João. Tenta escolher quem Deus não escolheu, tenta. Sacode, 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 sacode. Sai quem? Matias. É isso? Estou pregando para professor aqui, mas eu posso ter esquecido o nome. Matias. Procura na Bíblia. O que Matias fez? Que mensagem Matias pregou? Mas isso foi em Atos 1. Diga bem alto, isso foi em Atos 1? Pois é, porque em Atos 2 o que aconteceu? Descida do Espírito Santo. Curiosidade bíblica, vai em Atos 1 e faça uma setinha. Foi a última vez na história da igreja, ou melhor, da reunião dos salvos, que alguém lançou sortes para escolher o que quer que seja, porque a partir da descida do Espírito Santo, ninguém vai sacudir saquinho, só se for para sortear a cesta de café da manhã. A pastora está falando contra sorteio na igreja. Eu não, meu irmão. Se os jovens não fizerem sorteio, quem paga a conferência? Estou falando que depois daquele dia, olha como Pedro fala. Quem está comigo, diga aleluia. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Igreja só usa saquinho, só se preocupa com opinião de A e de B. Se quem fica, fica. Se quem sai, sai. Se é fulano ou ciclano, enquanto não passa por Atos 2. Depois que passa por Atos 2, quem rege a igreja é o Espírito Santo. Se você está cheio do poder do Espírito Santo ou quer ficar, levante a sua mão mais alto que você pode e diga: Adonias morreu.
que eu estou dizendo, a insegurança não vai marcar o teu ministério a ponto de fazer você voltar atrás do que Deus já te comissionou para fazer. Se me amam, eu vou fazer. Se não me amam, eu vou fazer. Se te aplaudem, você vai fazer. Se não te aplaudem, você vai fazer. Se estão felizes que é você, você vai fazer. Se não estão felizes que é você, você vai fazer. Se a maioria disse glória, é você. Se a maioria ficou calada, também é você. Deus não está pedindo opinião de homens para levantar quem Ele quer. Aleluia. Harabashi kanahai. Esse é o ano que Deus vai confirmar teu chamado. Esse é o ano que Deus vai confirmar teu ministério. Esse é o ano que Deus está confirmando a tua eleição. Jogue essa insegurança fora. Segunda morte que ocorre no capítulo de número 2, que não tem nada a ver com a morte dos salvos, dos crentes, que o Senhor Jesus chama para a eternidade, se tornando a igreja triunfante. Joabe. Quem é Joabe? Aquele que injustamente havia matado a Abner. Alguém que era mais justo do que ele. Você vai perceber que por causa desse incidente ou acidente, não, incidente, há uma pendência com o passado que segura, que retém o reinado de Davi em certo aspecto de honra durante algum tempo. Quem está agora no governo não é mais Davi, é Salomão. Mas parece-me que a existência de Joabe marca uma pendência com o passado. Eu quero falar a você que Deus escolheu. Resolva as pendências do passado. Assuma o púlpito da sua igreja para cantar, para pregar, para orar, para interceder, sem ter a inquietação de que alguém vai atravessar esta porta para gritar que você é um pai que não assumiu seu filho. Que você tem uma família bonita e que faz uma foto de final de ano, mas insiste em viver como se não houvesse um menino de 15, uma garota de 13, um neto de 12, que você chama de fruto do pecado para execrar da sua vida, assumindo as suas responsabilidades. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de honra. Não é só uma questão de pensão, é uma questão de moral. Não é uma questão só de responsabilidade, mas de afeto. Como nós vamos falar às famílias alheias quando escondemos parte da nossa família? Que poder espiritual temos para ministrar casamentos quando não resolvemos as pendências no nosso? Eu não estou falando de perfeição. Estou falando de legitimidade. Existem coisas que precisam ser resolvidas. Existem pedidos de perdão que precisam ser verbalizados. Não de forma genérica, olhando para alguém a quem deixamos uma dívida e dizer a esta pessoa, se eu fiz alguma coisa, a hipocrisia da colocação, se eu fiz alguma coisa, é pior do que a ausência do pedido de perdão. Deus quer confirmar o seu chamado. Deus quer confirmar o seu ministério. Deus quer fazer uma coisa boa na sua casa. Deus quer pegar o que começou a ser bom no capítulo 2 e ampliar poderosamente no capítulo 3. Mas o Senhor está dizendo, retire Joabe do seu coração, retire Joabe das gavetas da sua vida. Talvez você esteja aqui hoje servindo com lealdade, mas tenha ferido madres que lhe geraram ministerialmente. Com toda a experiência que o pastor Eliseu Menezes tem de todos esses anos, pastor Marcos Filho ao seu lado, quantas pessoas acreditam que estão aprovadas ministerialmente, tendo ferido o útero ministerial nesta casa?
Tem um Joabe na ficha desse obreiro. Tem um Joabe no certificado dele no gabinete. E o número de membros não sara a deslealdade de ninguém. É necessário voltar, resolver as pendências e seguir de cabeça erguida. Oh, Deus tem uma coisa boa para esse tempo na sua vida e Ele vai fazer. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Deus tem uma coisa boa para fazer na sua vida e Ele vai fazer. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que pedir desculpas, peça. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que reconhecer paternidade, reconheça. Se tiver que pedir perdão a uma família, peça. Se tiver que ressarcir financeiramente, ressarça. Se precisar parcelar em 12, 24, parcele. Mas saia do seu condomínio, desça da sua comunidade, saia da sua casa, saia do seu apartamento, ande nas ruas do seu condomínio, ande nas ruas da sua comunidade, com a sua Bíblia na mão e com a sua cabeça erguida. Adonias, não há mais insegurança. Joabe, não há mais pendência. Simei, hoje mesmo eu falei sobre ele. Hoje mesmo, uma pessoa muito amada da nossa igreja, que eu trato como filhinha e sinto assim, me mandou uma mensagem preocupada com esses problemas que às vezes surgem, né? Em canais que trabalham com maledicência. E eu disse a ela: fica em paz. Por hora está tudo bem. Olha o que Davi disse quando Simei se levantou para amaldiçoá-lo. Foi Deus quem disse: amaldiçoa a Davi. Vou repetir. Foi Deus quem disse: amaldiçoa a Davi. O pensamento judaico que se reflete nessa fala de Davi e que deveríamos buscar essa consciência é não atribuir nem o mal a quem o faz, mas entender que tudo, exatamente tudo, passa pela soberania divina. E que se alguém está te amaldiçoando, é porque Deus disse, isso está em aspas bem grande, amaldiçoa fulano, ou minimamente numa leitura um pouco mais apurada, dentro de um pensamento um pouco mais claro que a gente tem nessa dispensação da graça, no mínimo, Deus permitiu isso. Quando você perceber que o que você está vivendo não é fruto da responsabilidade, nem da irresponsabilidade de ninguém, mas que é Deus que está com o controle da tua vida na mão dele, você vai começar a dar glória até por quem está falando mal de você. Você vai começar a dar glória pela porta que não se abriu para você. Você vai dar glória pelo que não aconteceu. Você vai dar glória pelo que aconteceu. Quando Simei amaldiçoou a Davi, os homens de Davi queriam agir contra Simei. Davi olhou para eles e disse: deixa que eles me amaldiçoem. Quem sabe Deus não disse amaldiçoa a Davi. E Davi continua e diz, quando é interpelado pela segunda vez pelos homens que desejam parar Simei, ele disse: deixa. Quem sabe o Senhor não verá isso e me dará hoje uma grande bênção. Meu irmão, se a gente fosse mais espiritual do que natural, a gente ia começar a glorificar quando o maldizente se levantasse. A gente ia começar, vão dizer que você está doido, mas não tem problema. Quando alguém dissesse te caluniaram, você vai responder: estou sentindo um cheiro de vitória.
te difamaram, você ia bem no sobrenatural. É porque minha roda vai girar. Quem sabe Deus não vai ver isso e vai me dar uma bênção. Quando Absalão foi derrotado e Davi está voltando de Maanaim, quando ele atravessa o Jordão, quem está lá para pedir perdão e misericórdia? Simei. E Davi estava vivendo um momento tão espetacular que ele não perdeu tempo com Simei. Ele liberou o Simei para continuar a sua vida, mas quando está perto dele partir e Salomão vai reinar em seu lugar, ele detecta que ter Simei no reinado, digo reino, pode ser negativo para Salomão, porque uma é a experiência de Davi, sua capacidade de lidar com conflitos e adversários, e outra é a de Salomão. Então o pai dá um conselho ao filho. E Salomão tem um plano. Simei não pode sair de um território demarcado. Se ele ficar dentro do território demarcado, ele vive. Mas se ele, por qualquer razão, sair do território demarcado, ele morre. Existem coisas que parecem fáceis, até nós sermos provocados na área que Satanás conhece as propensões do nosso coração. Preste muita atenção, porque eu não quero deixar dúvidas, eu quero ser assertiva. Eu disse que 3 homens morreram, que eles apontam para 3 sentimentos que precisam morrer. Eu já falei insegurança, eu disse pendências com o passado e agora eu falo impulsividade. Porque quando os animais de Simei se extraviaram, saíram do território, ele poderia ter avaliado: a minha vida vale mais do que a vida dos animais. Eles saíram do meu território. Eu espero algum servo chegar para ir buscá-los. Mas ele se inquieta e sai. E o nome disso é impulsividade. E Simei é morto. Quando pensamos em ministérios destruídos, com todo o temor do Senhor, se o irmão do teclado puder me ajudar. Nós costumamos pensar com muita facilidade em pecados sexuais, mas deixa eu dizer a você, a impulsividade é uma destruidora de famílias, de relacionamentos, de amizades, e também o é de ministérios. Eu vim lhe dizer que o Deus que confiou a você uma missão, uma vocação, um chamado, quer consolidá-lo, quer confirmá-lo nesse tempo. Mas você precisa romper com a insegurança. O que Deus tem para você é para você. Você precisa romper com as pendências com o passado. Existem coisas que não podemos mexer mais, acabou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É um verso tão corriqueiro, né? Mas nós viemos, eu e Eliomar, ouvir esse versículo no gabinete do pastor Eliseu. Estávamos com uma questão difícil na DVIP. E pedimos ao pastor Eliseu um atendimento. E quando nós perguntamos ao pastor Eliseu o que fazer, ele analisou o caso dizendo isto: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A culpa não vai lhe arrebentar. Tem coisas que não tem acesso para a solução. Acabou. O que eu não posso pagar, o que você não pode pagar, o sangue de Jesus já pagou. Mas o que depender de mim, o que depender de você, nós vamos caminhar em humildade, em verdade, sem pendências. Por causa da nuvem de testemunhas, vamos nos desfazer dos embaraços diante do que Deus quer fazer. Vença a impulsividade. Talvez quando deram a missão a Simei, é só ficar quietinho aí.
Ele pensou, é fácil. Os homens não entendem do que eu vou perguntar, mas as mulheres entendem. É fácil ficar quietinha? Você diz, eu não vou acessar. Mas vai ser tentado. Você diz, eu não vou falar. Mas vão vir mexer com a sua língua. Só que você já está na expectativa. Na santa expectativa. Do que Deus está para fazer. Eu vou repetir isso. Aleluia. Pastor Eliseu Menezes, pastor Marcos Filho. Os senhores já estão na santa expectativa do que Deus vai fazer. Cada membro da ADIG, algum tema anual para este ano, pastor? Olha. O ano da unção. Quando eu pensar em falar, estou na santa expectativa do ano da unção. Quando eu pensar em responder, estou na santa expectativa do ano da unção. Quando a impulsividade quiser te jogar no mesmo vício, no mesmo erro, no mesmo lugar, nas mesmas dívidas, esta vez não! Eu estou na santa expectativa do ano da unção. Fique de pé, querida igreja. O Ramanaga Shurikamahai Delebe Astúria. De que andará churiande plovas. Olha a progressão que Deus está fazendo. 1 Reis 2:12. Salomão assentou no trono de seu pai Davi e consolidou seu reinado firmemente. Três, o reino se consolidou na mão de Salomão. Capítulo 4, e Salomão foi rei sobre todo Israel. O que Deus está lhe pedindo? O que Deus está lhe pedindo? Solicitando, não? Apontando, direcionando. Tem resultados. Eu concluo com o verso 20 do 4. Judá e Israel eram tão numerosos. Deus vai fazer isso na ADIG. Como a abundante areia que está à margem do mar. E eles comiam, bebiam e se regozijavam. O ministério de louvor desta igreja sabe cantar aquela canção, Há uma unção? Já posso sentir verdadeiro.